Cira, depois o Ivan. Bom, eu queria dizer que, em relação à envoltória da mata, vocês sugeriram lá, o Meira vai abordar o assunto numa próxima ocasião com a mata e o Condema. Eu queria sugerir que o Condepac estivesse também nessa reunião, porque eles tratam da área envoltória e das últimas reuniões que eu participei sobre as notícias das envoltórias, me parece realmente que o Condepac está revendo algumas situações. Quanto ao governo, à parte do executivo, eu acho que eu posso falar por uma parte do executivo. A intenção do executivo realmente é ampliar a participação popular, por isso que ela conclama a participação das entidades que, ainda que não tenham tradição, não estejam há 15 ou 12 anos nos conselhos, que elas tenham a oportunidade de estar se representando. Eu acho que a legitimidade que se dá para a participação, ela vem a partir do estabelecimento das documentações corretas. Mesmo essas podem ser questionadas, porque é muito frequente a composição das entidades que participam. E eu acho muito viciado quando muitas pessoas ficam por muitos anos dentro do conselho. Porque eu acho que a pessoa pode, sem dúvida, contribuir, mas ela pode contribuir também quando ela dá lugar para outros dizerem quais são os seus problemas. A gente tem também a questão que foi levantada eu acho que de forma um tanto quanto, como diz a outra conselheira, de um tanto quanto desonrosa, de colocar as pessoas que trabalham ocasionalmente no poder público como pessoas suspeitas ou então caçando o direito político dessas pessoas, não é? Essas pessoas continuam tendo a sua projeção na sociedade e se ela cometer algum crime, ela vai ser apontada por isso. E quando as pessoas vêm trabalhar na prefeitura, elas entregam lá uma série de certidões negativas dizendo que ela tem a ficha limpa. Então, apesar da pessoa ter a ficha limpa, ela não pode opinar por questões acima, né, do poder de alguma comissão. Então, eu acho que a gente tem uma carta que a gente tem que respeitar, que são as leis. E deliberar acima da lei é uma questão de opinião. E aí, na opinião, a gente acaba ofendendo as pessoas sem ver o que ela faz no dia a dia e qual é a luta dela. É isso. O Ivan, depois o amigo. Presidente, se não um tempinho mais, coube a mim relatar uma reunião. Por favor, conselheiro, você eu estou aqui mais na função agora de mostrar para vocês como é que foi a reunião lá com a promotoria. Em março do ano passado, o Condema apresentou um diagnóstico da arborização urbana para a promotoria de meio ambiente. Na época ainda era o promotor albejante, ficou parado lá e agora, em agosto, nós fomos chamados para relatar o que estava acontecendo na arborização ao longo dos anos, juntamente com membros da Secretaria do Verde e a Secretaria de Serviços Públicos. Aí o presidente Rafael designou eu e a Dionete para estarmos nessa reunião. Foi uma reunião relativamente tranquila, a promotora nos ouviu bem, deu bastante espaço para se falar, falou muito das questões técnicas, dos problemas que a gente vem relatando ao longo do tempo aqui sobre a arborização. A prefeitura mostrou o que está fazendo, quais são as novas diretrizes, né? Em alguns aspectos a gente colocou que continua sendo realizado alguns procedimentos não técnicos, eles se mostraram de uma certa forma bem uma intenção de tentar melhorar. Achei que foi muito produtivo nesse sentido, mas do documento em si, que saiu da promotoria, foi apenas a reativação da comissão de arborização urbana.
a comissão aquela que assessora diretamente a prefeitura. Então ela já está regulamentada, agora vai ser nomeado os membros das instituições. E, Rafael, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho, não tenho muito a acrescentar. Tá? Só que a gente precisa estar atento, né, e acompanhar, aí está sempre bem de olho aí. Tá junto. Ivan. Pessoal, diante dessa notícia do Ivan, de que a Comissão Técnica Consultiva da Arborização Urbana de Campinas, prevista no artigo 21 da Lei de Arborização, já está em fase de nomeação por parte do Poder Público, nós devemos aqui avaliar da necessidade de se manter a Comissão de Arborização do CONDEMA. Eis que, nessa Comissão Técnica, haverá representantes de várias entidades que compõem também o CONDEMA. Então, particularmente, eu tenho a minha posição de ser contrário a termos uma comissão de meio ambiente, uma comissão de arborização no CONDEMA, com um trabalho paralelo que engloba pessoas voluntárias daqui e de outras entidades. Então, haver dois trabalhos correndo junto, não sei se é a melhor forma da gente equacionar definitivamente esse problema que arrasta há grande tempo, que é a violação das leis de arborização de Campinas. Bom, dentro a ponderação do Boni, eu acho que é uma questão que a gente pode discutir. Até segunda ordem, a gente está mantida a nossa comissão, né? Mas eu acho que é uma questão que a gente pode vir a se debruçar sobre ela no momento oportuno, mas de fato é uma questão a se pensar. Danilo. Boa tarde à mesa, boa tarde, senhores conselheiros. Na reunião passada, nós conversamos a respeito da água retirada lá da Lagoa do Jardim São Domingos. Comentamos, inclusive, da prevaricação do secretário que parece que deu autorização. Na semana passada, os caminhões voltaram a retirar água lá da Lagoa. E eles estão munidos de um documento assinado pelo Departamento de Águas e Esgotos do Estado, autorizando a retirar água do Ribeirão Viracopos e seus afluentes. Então eu não sei lá se a Lagoa faz parte do Ribeirão Viracopos, tá? E existe uma autorização da Prefeitura mediante o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta. Essa autorização da Prefeitura é datada do dia 15 de agosto, tá? Então eu quero comunicar aos senhores que estão retirando água, não sabemos as consequências, são 650 mil litros de água por dia aproximadamente, numa área residencial, próximo do posto de saúde, próximo de escola, próximo de um centro esportivo que está sendo construído lá. E seria interessante, eu acho que o CONDEMA, nós aqui, verificarmos esse termo de ajustamento e até né? Até quando vai essa retirada de água, porque a ampliação do aeroporto é prevista para 30 anos. Será que durante 30 anos vai ficar aqueles caminhões lá tirando água? Né? Então, mais para comunicar aos senhores e ver que medidas vão ser tomadas aqui pelo CONDEMA a respeito. Obrigado. Nível é o Renato. Direito falar? Tá. A gente pede que o senhor esteja presente também, tá bom? Boa tarde a todos. Filipe Albuquerque, e eu tenho uma dúvida diante de uma situação que ocorreu e gostaria de colocar como um questionamento para o CONDEMA, até para ver se realmente as coisas de forma legal ou de forma, no mínimo, paralela. A questão é a seguinte: quando tem construção em cima de APP, eu entendi, pelo menos até o momento, de que deveria haver uma consulta do CONDEMA. Nesta obra que eu vou falar para vocês, não aconteceu. Em seguida, houve um embargo da obra.
após o embargo da obra, terminou recentemente com a assinatura de um TAC, que também não passou pelo convênio. Tá? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, e vou deixar essa documentação aqui para o presidente, pode ser avaliada depois, que é o seguinte: a notificação do embargo da obra se deu no mês de maio. Quando foi no mês de novembro do mesmo ano, foi concedido um certificado de conclusão de obra para o mesmo empreendimento. Então, algo